Meus amigos da Rádio Educativa, amigos do Facebook e do canal do YouTube aqui da Rádio Educativa. É com muita alegria, muita satisfação que nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o amigo Jorge Alves de Lima, uma personalidade da nossa cidade muito conhecida. Antes dos cumprimentos do Jorge, eu quero dizer que o Jorge Alves de Lima, em primeiro lugar, é meu amigo há muitos anos. Representante do Brasil no júri do Prêmio Literário Luiz de Camões, celebrado entre Portugal e os países africanos de língua portuguesa. Presidente da Academia Campinense de Letras, membro da Academia Paulista de História, membro do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, ex-membro do Conselho Científico do Centro de Memórias da Unicamp, ex-consultor-geral da Prefeitura Municipal de Campinas, membro do Conselho Editorial do jornal Correio Popular de Campinas no biênio 2021-2022, aluno interno do Colégio Cristo Rei, na bonita, linda e gostosa cidade de Jacarezinho, no norte do Paraná, entre os anos de 1951 e 1956. Eu sou paranaense. Para nós, Jacarezinho, a gente falava que ficava no norte pioneiro. O norte para nós nem era norte. O norte para nós lá a região de Maringá, Cruzeiro do Oeste, lá acho que era até a região noroeste, sei lá, né? Mas o norte pioneiro era a região de Cornélio Procópio, de Jacarezinho. Jorge, que prazer ter você aqui na Rádio Educativa. Em primeiro lugar, eu quero expressar a minha alegria de estar na Rádio Educativa, conversando com você, J. Silva, meu amigo, meu irmão de tantas batalhas políticas aí no passado, e também ao dirigir ao povo de Campinas, esse povo maravilhoso, extraordinário, que me honra muito com a sua audiência e com a leitura dos meus livros. Que belo dia hoje ter essa oportunidade de a gente conversar com vocês pela via da Rádio Educativa. Jorge, nós teríamos com você aqui vários assuntos, né? Mas vamos falar especificamente sobre Carlos Gomes. Estamos vivendo o mês de Carlos Gomes, esse grande maestro Carlos Gomes. Mas antes de entrar para o ar, a gente conversava um pouquinho sobre Carlos Gomes e você estava me falando sobre alguns assuntos da vida pessoal, da vida particular, vamos dizer assim, do grande maestro Carlos Gomes. Vamos falar mais do lado humano do nosso querido Carlos Gomes. É um tema muito interessante, porque todo mundo vê Carlos Gomes como uma estátua inerte, uma figura de sonhos, mas se esquece que ali palpitou um coração apaixonado, um coração sensível e sofrido. Carlos Gomes, em 1896, veio de Milão de trem para Lisboa. Quando ele chegou em Lisboa, ele percebeu que ele tinha um tumor maligno na língua. E ele tinha firmado um contrato com o governo do Pará, com o governador Lauro Sodré, para ele dirigir o Conservatório Musical de Belém e ser o propulsor da arte e da cultura na região amazônica, que era muito rica na época devido à borracha, o látex. Isso trazia divisas muito grandes para Belém do Pará. Tanto é verdade, J. Silva, que a moeda corrente lá era a libra esterlina ouro. Olha só. Aí os médicos de Lisboa aconselharam o Carlos Gomes não fazer a travessia do Atlântico,
Mas ele falou, não, se meu caso é de morte, eu quero morrer no Brasil. E ele pegou o navio e chegou em Belém do Pará. Em Belém do Pará, quando ele chegou, Lauro Sodré e o prefeito Antônio Lemos perceberam que ele não tinha mais condições de trabalho. Mas eles mantiveram o compromisso e o contrato. Carlos Gomes ficou instalado numa casa belíssima lá em Belém do Pará. O Lauro Sodré convocou uma junta médica de 23 médicos, né? E, infelizmente, os médicos chegaram à conclusão que não havia salvação para ele. Principalmente naquela época, um câncer na língua era fatal. Mas, nesse período, o Brasil estava passando por momentos difíceis. A proclamação da República abolindo o Império. A briga dos adeptos do Marechal Deodoro da Fonseca com os adeptos do Marechal Floriano Peixoto. A Guerra de Canudos. Revolução Federalista, semeada pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina para se libertar do Brasil e se tornarem repúblicas independentes do Brasil. A tentativa de assassinato do Prudente de Moraes. Então o Brasil estava vivendo um momento difícil, tumultuoso, conflituoso. Mas com o aparecimento das notícias de Carlos Gomes, propagada pela imprensa daquela época, pelos jornais do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, começaram a mostrar para a nação brasileira a dor de Carlos Gomes. E isso comoveu a nação brasileira e pacificou o Brasil. Olha aí. E com isto, ele permitiu que se elegesse Campos Salles, outro campineiro, à presidência da República. Carlos Gomes transcendeu a música. Ele foi além da música. Ele foi o fator de pacificação da nação brasileira e da unificação e da integração de todo o território nacional. Esse território que nós temos hoje, o Brasil, um continente, deve muito a Carlos Gomes. Então, Carlos Gomes, maestro que nasceu em Campinas e faleceu em Belém do Pará. Agora você me contava uma história que eu achei interessante também, a história do pedido para a mudança do hino nacional do Brasil, para ele fazer um outro hino, e ele se recusou pela amizade que tinha com Dom Pedro. Conta essa história pra gente. Em 1890, logo nos primeiros meses, Carlos Gomes residia em Milão, na Itália, região muito fria, de inverno rigoroso, e ele estava numa dificuldade financeira muito grande, com a família passando necessidades, o filho doente, tuberculoso. E nesse momento, Dom Pedro II estava enfermo em Paris, exilado em Paris e enfermo. Estava nos últimos tempos de vida do imperador. Quando Carlos Gomes recebeu um aviso do banco italiano dizendo que na sua conta estava um depósito de 20 contos de réis ouro. Na época era uma fortuna. Uma fortuna. Carlos Gomes se ajoelhou, chorou, agradeceu a Deus tudo aquilo, né, que estava acontecendo. Só que no dia seguinte veio um comunicado do então presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, pedindo para ele redigir e compor um novo hino brasileiro, porque o governo republicano queria apagar todos os vestígios do Império.
Carlos Gomes, diante daquele pedido insólito, ele pensou, meditou, falou: eu não posso fazer isso com o imperador. O imperador, desde criança, cuidou de mim como um pai cuida de um filho. Agora que ele está para morrer, eu não vou fazer o novo hino da República. Ele se negou, foi no banco e devolveu o dinheiro para o governo. Esse é o Carlos Gomes que Campinas precisa saber, e o Brasil também. Patriota, fiel aos seus costumes, à sua história, à sua trajetória de vida. Numa situação daquela, inclusive, o filho dele morreu de tuberculose nessa época. Então, são essas histórias que mostram que Carlos Gomes, tanto é verdade que Carlos Gomes hoje é patrimônio cultural da humanidade. Olha aí. Da Unesco, que é um órgão afeto à ONU. E, além do mais, ele é considerado herói da pátria brasileira, ao lado de Tiradentes, Dom Pedro I e Dom Pedro II, Duque de Caxias, no altar da pátria, no livro de aço existente em Brasília. Então, Carlos Gomes é uma figura extraordinária. Além do mais, foi e é ainda até os dias de hoje o maior compositor lírico de todo o continente americano. Isso equivale a dizer Estados Unidos, Canadá, América Latina, América Central, até hoje. Na Itália, em Milão, o primeiro nome na ópera era Verdi, mas o segundo era o Tonico de Campinas, o Caboclinho de Campinas, era o segundo maestro mais levado à cena no Teatro Scala de Milão. O maestro Carlos Gomes, ele é mais reconhecido fora do Brasil do que no Brasil, ou não? Fora do Brasil ele é muito reconhecido graças ao trabalho do genial maestro Júlio Medalha. Júlio Medalha levou toda a ópera, o Guarani de Carlos Gomes, para a Bulgária e para os países da Europa. E foi um sucesso extraordinário. E Carlos Gomes hoje é admirado por toda a Europa, até no Japão, nos países asiáticos. Carlos Gomes é um nome muito respeitável na música de alto repertório. Campinas reconhece, claro, tem um grande reconhecimento por Carlos Gomes, mas falta um maior reconhecimento ou não? Falta. Falta. Campinas sempre foi difícil para Carlos. Porque foi aqui que ele nasceu, né? É a cidade de Carlos Gomes. Campinas sempre foi uma cidade difícil, o relacionamento com Carlos Gomes. Motivado, às vezes, por pessoas invejosas do talento. Só fazendo um parênteses aí, Jorge, lembrando que nesse mês nós temos aí vários eventos em comemoração, para lembrar Carlos Gomes, comemorar a vida de Carlos Gomes. Tanto é que é o mês de Carlos Gomes, nós temos vários eventos, mas ainda é pouco pelo tanto que ele fez, não só pela música, pelo nome do Brasil. Mas é um início. Eu devo saudar o governo Dário Saad e a sua secretária de Cultura, Alexandra Caprioli, e todas as entidades culturais de Campinas, a ABAL, Centro de Ciências, os Rotary Clubes, a Academia Campinense de Letras, Campineira de Letras, por esse trabalho conjunto de restauração da imagem e do prestígio de Carlos Gomes. Mas eu queria falar para você antes o seguinte: como Campinas foi judiou de Carlos Gomes. Em 1880, Carlos Gomes veio a Campinas junto com um filhinho de 4, 5 anos. Recebido pela cidade, na época,
num universo de 10 mil pessoas, 4 mil pessoas estavam nas ruas de Campinas saudando o Carlos Gomes. Carlos Gomes ficou na residência do irmão, Juca Gomes, Santana Gomes, e à noite, de madrugada, puseram uma carta sorrateira na soleira da residência do Santana Gomes. Santana Gomes, infantilmente, abriu e leu a carta para Carlos Gomes. E essa carta dizia as maiores críticas a Carlos Gomes, dizendo que ele não era mais brasileiro, que ele era italiano, que ele não ligava para Campinas. Hoje, J. Silva, se a gente receber uma carta dessa, você joga no cesto e eu vou falar para você, Jota, vamos tomar uma cerveja ali no bar da esquina e não vamos dar bola para isso. Mas Carlos Gomes sentiu muito. Carlos Gomes virou para o irmão de madrugada. Pedro, arreia um cavalo. Carlos, como eu posso arrear um cavalo? Arreia um cavalo. Retrucou Santana Gomes. Carlos, o trem, nós estamos de madrugada, o trem para São Paulo só passa às 7, 8 horas da manhã. Não interessa, arreia o cavalo. Não fico mais um minuto no solo de Campinas. E diga para os campineiros que eu sou e sempre serei o Tonico de Campinas. Pedro Santana Gomes arriou o cavalo, ele montou com o filho, e em disparada eles foram para Valinhos. Chegaram na estação em Valinhos às 3 horas da madrugada, esperaram o trem até 7h30 da noite. Caramba! Para 7h30 da manhã, rumo a São Paulo. Você vê que ele sentiu muito. Verdade. Carlos Gomes, por quê? Porque a inveja, Jota, como o ser humano é complicado, né? Ver, por exemplo, aquele caboclinho de Campinas que há pouco tempo caçava passarinho aqui nas matas de Campinas, tocava o seu piano, compunha Quem Sabe, essas coisas, e de repente esse virou moço um nome mundial. Virou um nome mundial. Isso despertou uma inveja muito grande. E Carlos Gomes sofria muito com isso, porque ele era muito sensível. Você vê, esse episódio mostra para você ver como ele era sensível. E ele ficou um tempão sem aparecer em Campinas. Jorge, praticamente quase que encerrando, né? Eu gostaria, o Correio Popular de Campinas publicou na semana passada um artigo muito interessante intitulado A Dor de Carlos Gomes. Eu gostaria que nós encerrássemos o nosso bate-papo aqui na Rádio Educativa, para os amigos do Face, do YouTube, você contando essa história. A Dor de Carlos Gomes. Na página 2 do Correio Popular, eu escrevo A Dor de Carlos Gomes. Carlos Gomes tinha um filhinho chamado Mário, com 4 anos de idade, e esse menino contraiu a tuberculose, que era um flagelo no século XIX. E os médicos italianos o aconselharam a levar o menino para as montanhas da Ligúria, a 100 quilômetros de Gênova. E naquela época, para chegar lá no cume da montanha, era uma estrada sinuosa, perigosa, pedregosa. E ele conseguiu chegar numa aldeia pequenininha para o filho poder respirar ar puro da montanha, que poderia ajudá-lo na sua recuperação. Todavia, poucos dias, o menino morre naquela aldeia. Os camponeses lavraram toscamente um caixão de madeira
para enterrar o menino. Carlos Gomes viu aquilo e falou: eu não vou deixar meu filho aqui. Só que naquela época, J. Silva, a carruagem que levava de Gênova até essa aldeia era de 10 ou 15 dias. Caramba. Aí, como fazer? Aí, com muito custo, ele conseguiu uma carroça puxada por 4 cavalos. E ele desceu a montanha a mais de 100 quilômetros, naquela estrada perigosa, pedregosa, muito cuidado, abraçado no cadáver do filho, para enterrá-lo em Gênova. Eu conto essa história, é uma história dolorosa. Por aí, meus distintos ouvintes, vocês percebem a dor de Carlos Gomes, carregando um filho abraçado no seu cadáver, do filho amado, num percurso de 100 quilômetros, em cima de uma carroça, numa estrada perigosa. Vocês já imaginaram essa dor desse pai? Uma coisa impressionante. Carlos Gomes foi muito sofrido, e eu posso contar dezenas de histórias de sofrimento dele. Mas ele venceu tudo isso, o seu nome está perpetuado. Campinas hoje já recomeça a resgatar a dívida que tem com ele. E agora nós esperamos que esse resgate seja intenso e positivo para Campinas, para São Paulo, para o Brasil. Porque na Alemanha tem Beethoven, a Áustria tem Mozart, o Brasil tem Carlos Gomes. Olha que maravilha. Só agora, realmente, para encerrar, o Guarani é o maior nome na música de Carlos Gomes. É claro que tem mais, mas esse é o maior nome ou não? É a que teve maior repercussão. É a obra que foi levada para o mundo todo. Mas, no dizer do próprio Carlos Gomes, a melhor obra dele é a Tosca, que tem maiores qualidades na sua composição. Mas para popularização, para divulgação, a obra que ficou com maior destaque é o Guarani. Muitos maestros, claro, com certeza, se inspiraram em Carlos Gomes. E até hoje muitos ainda se inspiram em Carlos Gomes. Em 1922, com a Revolução, com aquela questão, a Semana da Arte Moderna, eles queriam destruir tudo que havia do passado. Então eles vieram com a ideia dos modernistas de desconstruir Carlos Gomes, porque era um compositor lírico e queria emplacar outros nomes, inclusive Villa-Lobos, que é um grande nome, mas o Villa-Lobos também se inspirou muito em Carlos Gomes. Se você vê as composições do Tonico de Campinas, Alvorada, que faz parte da ópera O Escravo, você escuta aquilo, você dá a impressão que você está no meio de uma mata. Na mata que nós conhecemos bem lá no norte do Paraná, na nossa infância, não é verdade? Verdade. Os passarinhos cantando, aqueles sons da natureza, o alvorecer da madrugada, uma maravilha, né? Então, nessa obra você vê o gênio de Carlos Gomes, ele reproduzindo todos esses sons maravilhosos e como ele sabia combiná-los, né? E inclusive orquestrar isso numa orquestra sinfônica é obra de gênio. Muito bem. Jorge Alves de Lima, eu vou agradecendo já o Jorge pela sua presença. É claro, nós teríamos aí vários assuntos, até nesse mesmo tema,
Carlos Gomes teria várias passagens, porque um dos maiores conhecedores da vida de Carlos Gomes está aqui com a gente, que é o Jorge Alves de Lima, e como ele disse, teríamos aqui várias outras histórias a serem contadas, histórias poucos conhecidas, como essa que você citou, a dor de Carlos Gomes. Eu mesmo não conhecia essa história, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não conhece esse lado humano, né? Esse lado do Carlos Gomes, né? Então eu gostaria de agradecer você, Jorge, pela presença, por essa aula, né, para os nossos amigos do YouTube, do Facebook, da Rádio Educativa, e com certeza teremos mais outras oportunidades de falar sobre Carlos Gomes. J. Silva, eu quero expressar a minha gratidão à Rádio Educativa, a todos os seus funcionários, a você, a Secretaria de Cultura na pessoa ilustre da Alexandra Caprioli, na figura do prefeito Dário Sade. Eu percebo neles a intenção firme e determinada de recuperar para toda a nação brasileira Carlos Gomes. Isso vai ser importante para Campinas. Tanto é verdade que eu já venho lutando há uns 3, 4 anos, junto com o deputado federal Carlos Sampaio, para dar o nome de Carlos Gomes ao Aeroporto Internacional de Viracopos. Aí seria assim: Aeroporto Internacional de Viracopos, Carlos Gomes. Legal, boa ideia. Porque nós queremos, com isso, mostrar para todo mundo, no Concerto das Nações, quando vir a Campinas, eles vão pensar: Aeroporto Carlos Gomes, Viracopos Carlos Gomes, e fazer de Campinas a capital lírica e musical de todo o Brasil. Obrigado, um abraço para você, tudo de bom. Muito. Conversamos aí com o Jorge Alves de Lima, falando sobre Carlos Gomes, nesse mês de Carlos Gomes, comemorado aqui na cidade de Campinas, tá bom? Com a parte técnica, cinegrafista, som do Edis, estamos encerrando mais essa edição aqui na Educativa.